Pedir ao Senhor que nos abençoe, que nos dê graça, para que a sua palavra venha preencher os nossos corações. A história de Sansão, muitas pessoas conhecem. Sansão derruba o templo de Dagon, né? Sansão era um homem muito forte, né? E viveu naqueles tempos de juízes, né? Juízes, teve 13 juízes, né? E quando o povo estava sendo conduzido por um juiz, ele ia até mais ou menos bem, mas muitas vezes o povo fraquejava na fé, né? Aqui no livro de Juízes, no capítulo 16, no versículo 16, vou ler alguns versículos. Diz assim: E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras. Muitas pessoas conhecem, né, a história de Sansão e Dalila, né? Só que antes de Dalila, Sansão teve outra esposa, né? E também seduzia ele para contar os seus segredos. Não era a primeira vez que ele era seduzido pelas mulheres. E molestando a sua alma, angustiou-se até a morte. E abriu-se-lhe o coração e disse: Nunca passou navalha na minha cabeça, porque sou narizeu de Deus desde o ventre da minha mãe. E viesse a ser rapado, e seria a minha força enfraquecida, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que lhe abriu totalmente o seu coração, mandou chamar os príncipes e os filisteus, ou seja, ela não era nada amigável, né? Ela estava querendo saber o segredo de Sansão, porque ele vencia todos os filisteus, né? Ele vencia todos, ele matava, ele vencia todos. E dizia subindo, porque agora abriu totalmente o coração. E os príncipes dos filisteus ter com ela, trazendo eles o dinheiro. Então ela fez dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem que rapou-lhe as 7 tranças da cabeça e começou a provocá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. É esse versículo que eu quero falar no final. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou o seu sono e disse: sairei ainda dessa vez como dantes e defenderei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele, né? Como o povo o povo israelita, quando eles estavam com Deus, obedeciam a Deus, eles venciam todas as batalhas. Mas quando eles desviavam, tanto que naquela época de Sansão, os filisteus estavam escravizando os israelitas há 40 anos. Eles ficaram na mão dos filisteus, os inimigos de Deus, durante 40 anos. Aqui no capítulo 13 fala o nascimento de Sansão. O nascimento dele já foi um milagre, ele já nasceu para servir a Deus, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos, né? Naquela época não tinha ninguém que pudesse estar à frente. Deus enviou, né? Ele viu aquele casal que era Manoá e sua esposa. Na Bíblia não fala o nome da esposa de Manoá. E Manoá, a esposa dele era estéril, ela não podia ter filhos, né? Até que um dia apareceu o anjo do Senhor, né? E disse para ela que ela ia ter um filho, e esse filho ia ser especial, narizeu de Deus, escolhido de Deus, para vencer os medianitas, né? Só que tinha as restrições, e essas restrições, tudo foi passado para Sansão. E agora, pois, guarda-te em beber vinho, né? O anjo falou: bebida forte e comer coisa imunda, porque eis que conceberás
e terás um filho, e sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus, desde o ventre. Ele começará a livrar Israel, olha, ele vai nascer já com incumbência de tirar o povo de Israel das mãos dos filisteus, que já estava há muito tempo nas mãos dos filisteus como escravo. E começará a livrar Israel da mão dos filisteus. E disse que ia começar, né? Então a mulher entrou e falou com seu marido, dizendo: um homem veio a mim, cuja aparência era semelhante a um anjo, né? E aí Manoá conversou com ela e ele quis também conversar com esse anjo. Ele creu imediatamente. Eram duas pessoas de fé, porque Deus conhece os corações, né? E sabia que os corações daquele casal ia assim ser obediente à vontade dele, à vontade de Deus. E aí Manuel pediu que esse anjo aparecesse novamente, e ele apareceu novamente à mulher, confirmou tudo que tinha falado, que ela ia ter um filho, e o nome seria Sansão, que seria narizeu de Deus, e não podia tirar, ia ser um homem que ia nascer para livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus, né? E aí Manuel ofereceu um holocausto ali para esse anjo e perguntou, olha aqui, irmãos, aqui é o Novo Testamento. Para você que não conhece a palavra de Deus muito bem, nós estamos falando do Novo Testamento numa mensagem muito antiga, no tempo de Juízes, bem antes de Jesus Cristo, muito bem antes de Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus, como diz aqui no livro de Gênesis, olha aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós lemos aqui, ó, e a terra era sem forma, e no versículo 3, e disse Deus, né, haja luz, fez expansão, chamou Deus expansão, e disse Deus, ajunte as águas, né, e aí, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face da terra. Então Jesus Cristo já era desde o princípio o Filho de Deus, né? E ele apareceu a Manoá, Jesus Cristo. Por quê? Irmão, você sabe o que foi Jesus Cristo? Não, provavelmente foi porque Manoá perguntou para ele, como é seu nome? E ele disse, para que eu possa lhe adorar, né, quando tudo acontecer, e no momento agora. Aí ele disse, por que pergunta pelo meu nome, visto que sou maravilhoso? Então, praticamente ele respondeu o nome dele, né? Porque no livro de Isaías está escrito, porque o seu nome será maravilhoso, nome de Jesus, porque o seu nome, no capítulo 9, será maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, né? Não, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, o primeiro nome de Jesus é maravilhoso. Então, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então, nós vemos aqui que Jesus apareceu a eles, a esposa de Manoá e Manoá. E ali Sansão nasceu. Provavelmente devia ser um jovem bonito e muito forte. E foi instruído pelos seus pais, e ele sabia que ele era narizeu de Deus, escolhido de Deus para vencer os israelitas. Mas tem aquela natureza humana, né? A natureza pecaminosa, que muitas vezes nós temos que orar. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos vigiar e orar, né? Constantemente, porque o diabo, nosso adversário, ele anda rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E muitas vezes ele trabalha, né, de forma sucateira, né? Ele tem as suas estratégias, né? Como o irmão estava falando ali sobre o inimigo, como que ele faz a pessoa cair sem a pessoa perceber. Então, por isso que nós devemos estar atentos. Ele mesmo estava falando sobre isso. Por isso que nós temos que estar sempre atentos
porque o diabo não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo. E ele faz mesmo, ele vem para matar, roubar e destruir vidas, né? E a primeira coisa que o inimigo faz na vida do ser humano é cegar, né? Furar os olhos, né? Os olhos, irmã, os olhos espirituais, né? A visão espiritual, a pessoa perde a visão, perde o entendimento do que é certo, do que é errado. E aquilo que é errado, às vezes, parece que é certo, porque o diabo já trabalhou na sua visão espiritual. E aqui Sansão, provavelmente, ele voa ao tempo, né? Ele foi perdendo a visão espiritual, mesmo sabendo que ele era escolhido de Deus, que ele era narizeu de Deus, que ele foi chamado para libertar o povo israelita. Olha aqui, ó. Ele... com uma queixada ele matava 1000 homens, né? E aqui na palavra ele era muito forte, tinha muito poder de Deus na vida dele. O Espírito de Deus era sobre Sansão, porém muitas vezes, né, ele não vigiava e ele olhou mais pelos seus olhos carnais quando ele buscou uma mulher para si. Até os seus pais advertiram: por que você vai buscar uma mulher para si no meio dos filisteus, os inimigos, aqueles incircuncisos, né? Que vê onde está escrito aqui, ó. Manoá. Então Manoá tomou, né? O casamento de Sansão, e desceu Sansão a turba e uma mulher das filhas dos filisteus. Ele viu uma mulher muito bonita, né? Ele quis casar com ela. Ele casou-se com ela. Porém, houve ali umas controvérsias. Estou simplificando assim para não ficar muito grande, né? Essa mulher aqui não é citado o nome dela. E ela acabou com briga entre os filisteus, Sansão. E acabou que ela e seu pai acabaram sendo mortos pelos filisteus. Eles tocaram fogo lá e ele então, Sansão, ficou viúvo, porém era muito jovem, e ele foi procurar outra mulher e ele viu uma linda mulher chamada Dalila, essa outra mulher. Embora essa primeira mulher que ele encontrou, filha dos filisteus, também usou a mesma estratégia para com ele, porque os filisteus sabiam da força de Sansão, do poder que Deus dava a Sansão, e aí a mulher que casava com Sansão, eles a induzia, oferecia dinheiro para ela descobrir as coisas dele. E ele fez um enigma, né? Um enigma de Sansão, e ninguém jamais vai descobrir esse enigma se essa mulher, a primeira que ele casou, não entregasse ele. Então ele foi seduzido por essa mulher a contar o resultado do enigma. Imediatamente ela contou para os filisteus. E aí formou aquela briga, resumindo, né? Estou resumindo para ir um pouquinho mais depressa, que a história é longa. Aí Sansão, ela também chorou nos pés dele e falou: você não me ama e tal. E até que ele acabou contando o enigma e ela contou o enigma para os filisteus. Mas no fim ela acabou morrendo com seu pai e Sansão achou outra mulher, que no caso é a Dalila, né? A Dalila, que não é diferente da outra, que também queria descobrir a força de Sansão, e aí ela seduzia ele com abraços e beijos, e ela era muito bonita, mas ela já tinha conversado com os filisteus, ela era filha dos filisteus, né? E ela provavelmente queria saber a força de Sansão para entregar para os filisteus. E ela seduziu ele até conseguir que ele abrisse o coração. Aqui no capítulo 16, a partir do versículo 8, ela seduziu, né, essa parte que nós lemos, e Dalila e Sansão confessou a sua força, né? Onde estava a sua força, que era no cabelo.
ele não podia ter feito isso, porque Deus, ele sabe de todas as coisas, né? Hoje não é diferente, né? O inimigo continua cegando as pessoas e muitas vezes, muitos jovens às vezes, ou jovens ou senhoras, tanto homem como mulher, né? A palavra de Deus fala tanto que um homem pode ser usado pelo inimigo para seduzir uma mulher e a mulher cair em tentação, né? E pecar, no caso, com palavras, com carícias, né? Hoje em dia as mulheres andam muito carentes e qualquer palavrinha doce ela acaba caindo em controvérsia nas garras do inimigo, né? Mas que Deus venha nos livrar, que nós possamos ficar mais atentos a isso. E no caso aqui foi um homem, ele foi seduzido pela mulher, pela Dalila, pela beleza dela, pelas carícias, né? Pela sedução física, né? Então ele olhou mais por vista, né? E os pais deles, embora os pais deles tinham advertido ele, mas Sansão, não tem mulheres aqui no meio do nosso povo, mulheres bonitas, que você pode tomar para si, você vai buscar lá no meio dos filisteus? Não, mas meus olhos se agradaram é daquela que eu quero, né? Então ele olhou por vista, sem consultar a Deus, sem o temor de Deus, né? A palavra de Deus diz em Provérbios 23, 22, ouve o teu pai que te gerou e não despreze a tua mãe quando ela envelhecer. Então, ouve seu pai e sua mãe, para que não venha cair no erro, né? Olha que ele foi advertido pelo seu pai e sua mãe, mas não deu ouvidos. Ele quis fazer conforme seus olhos se agradavam, conforme o desejo da carne. E aqui eu sei que isso é um problema para muitas pessoas, né? Os desejos carnais. Isso é um problema que o inimigo às vezes descobre a fraqueza da pessoa e aí lança aqueles pratos de acordo com os olhos daquela pessoa gosta, né? Cega ele espiritualmente, ou ela, ou tanto ele como ela, né? E a pessoa, mesmo sendo escolhido de Deus, mesmo tendo chamado de Deus, tendo a palavra de Deus sobre a sua mente, sobre a sua boca, mas ela acaba caindo em tentação, né? A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu tenho falado muito desse versículo aqui porque é um versículo, assim, para o cristão, é muito importante sempre lembrar, olha, tudo eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. Agora, no mesmo versículo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam, né? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. O importante aí é não deixar-se dominar pela tentação, pelos prazeres carnais, né? Então, muitas vezes a pessoa erra, mas foi aquele minuto, aquele momento e não deu mais. O inimigo tomou posse, né? E depois começa a fazer como fez aqui com Sansão, a se gloriar que venceu a Sansão e o Dagon, né? Eles falam que Dagon que ganhou a batalha. E no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. O pecado sempre está batendo a nossa porta. Por quê? Porque o caminho é estreito, como eu disse no começo. O caminho do Senhor é estreito. E muitos prazeres carnais, muitos prazeres da nossa vida, às vezes outras coisas que não é bom nem falar, não agrada a Deus. Então, às vezes, nos tira do foco da santificação, porque sem a santificação, ninguém virá ao Senhor, né? Ninguém virá ao Senhor. Então, nós temos que buscar a santificação, ainda que seja difícil,
porque a nossa tendência, né, é pecaminosa, nossa tendência é carnal. Todo ser humano, né, tem a sua fraqueza, mas o importante é não confessar as nossas fraquezas e não deixar dominar, né? Se dominar, lembra de Jesus? Se bem que nós não somos iguais a Jesus, nós somos semelhantes a Jesus, porque Jesus ali no deserto, ele foi tentado, a tentação não venceu ele. Ele teve resposta para tudo aquilo que Satanás lhe ofereceu. Ele teve resposta, né? Ali ele foi 100%. Jesus, quando esteve aqui, ele foi 100% homem, 100% Deus. E como 100% homem, ele ficou firme e ele não pecou. Oxalá que nós pudéssemos ter a força de Jesus Cristo para em todas as nossas tentações nós sermos vencedores, né? Por isso que está escrito, nós devemos vigiar e orar. E aqui, continuando a história de Sansão, ele aqui, quando chegou aqui no capítulo 16, né? Ele sucedeu que, portanto, ela conseguiu convencer a ele a se entregar. E aqui no versículo que eu chamo versículo chave, né, da palavra de Deus desta noite. Dalila disse para Sansão, depois que já tinha cortado seus cabelos, né, que ele perdeu as suas forças e ele despertou do sono. E os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda. Porque ele já tinha enganado ela algumas vezes, e todas as vezes que ele falou, se eu me amarrar nas cordas virgem, e ele estourava as cordas tudo, e quebrava as cordas, e saía livre dos filisteus. E outras vezes que ele contou mentira. Era o tipo do homem que, quando ele mentia, ele estava certo, estava na presença de Deus, né? A palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Mas no caso de Sansão, ele não podia falar a verdade. E quando ele mentia, ele vencia a batalha. E quando ele falou a verdade, ele perdeu a batalha. É uma coisa assim, parece uma coisa controversa, mas não é. É a palavra de Deus. E aí ele disse: sairei ainda esta vez, como das outras vezes que ele se livrou dos filisteus. Ele falou: agora eu vou sair também. E ele disse que ia sair, porque ele não sabia que o Senhor tinha retirado dele. Ele não sabia que o Espírito Santo de Deus tinha retirado dele, e que agora ele era um fraco. Então os filisteus dominaram, e a primeira coisa que eu falei aqui, a primeira coisa que fizeram com Sansão foi arrancar-lhe os olhos. Eu creio que, apesar que arrancaram os olhos carnais dele, né? Porque o espiritual já tinha arrancado, quando Dalila conseguiu seduzir ele a contar a verdade. Então, ali os olhos espirituais, não. Pode ser que ele já estava cego quando ele buscou uma mulher no meio dos filisteus. Apesar que a primeira mulher que ele buscou no meio dos filisteus foi da vontade de Deus, porque Deus procurava uma ocasião para que Sansão vencesse os filisteus. Porém, na fraqueza carnal de Sansão, ele não conseguiu vencer desta vez. Então os filisteus dominaram e arrancaram os olhos de Sansão, né? Portanto, ele ficou cego. E levaram a Gaza, onde amarraram com 2 cadeiras de bronze e puseram para girar o moinho, né? Ele estava ali fraco, então eles podiam fazer dele o que quisesse, porque ele já não tinha mais força, o Espírito Santo de Deus já tinha saído dele. Ele pensou que não, que ele ainda tinha aquela força. E hoje não é diferente, meus irmãos. Quantas pessoas estão na casa de Deus achando que o Espírito Santo de Deus ainda está com ele? E não está, porque o Espírito Santo de Deus é santo e ele não habita em
em corpos que não esteja em santificação, buscando a santificação. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo de Deus, ele geme com gemidos inexprimíveis, né, para conosco. E ele é santo. Então, quando a pessoa, né, sai dos caminhos do Senhor, né, ela comete o pecado, infelizmente é como Sansão. Às vezes a pessoa pensa que ainda está, né, ou então mesmo que não comete pecado, ou que vive no pecado, ou que vive um evangelho falso, como eu disse no começo da nossa palavra, que vive um evangelho falso, caminhando junto com falsos profetas, né? Às vezes pensa que o Espírito Santo de Deus está com ele, mas nós temos que orar e buscar a face do Senhor e saber se o Espírito é santo, se o Espírito é de Deus mesmo ou se não é de Deus. Portanto, meus irmãos, essa palavra aqui é muito forte mesmo. Sairei ainda mais essa vez, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. O Senhor tinha se retirado dele porque ele pecou, ele contou a verdade, o que não era para ele fazer, ele fez. Acho que Deus até foi tolerante, porque ele ali com as mulheres, né, ali vivendo solutamente, fazendo o que bem queria, fora da presença de Deus. Chega um momento que o Espírito Santo de Deus não está mais. E hoje em dia tem muitas pessoas que acreditam que o Espírito Santo de Deus está com ele e não está, porque o Espírito é santo e não habita em templos, né, que não estão de acordo com a palavra de Deus, não estão de acordo com a vontade de Deus. Então, infelizmente, existem muitas pessoas como Sansão, que pensam que ainda tem a força, mas que ainda não tem, mas que nesta noite reconcilia com o Senhor, né? Vamos buscar um evangelho puro, um evangelho sério, um evangelho que realmente caminha verdadeiramente caminha com Jesus, para que nós possamos ter o Espírito Santo de Deus conosco. E aqui diz na palavra do Senhor: então Sansão chamou o Senhor, né? Ali os filisteus começaram a festejar, né? Antes disso aqui eu vou comentar. Começaram a festejar, né? Dizendo assim, alegraram, dizia, nosso Deus, né? Deus com letra minúscula, que é o Deus dos pagãos, né? Os Deus dos filisteus, dos inimigos, entregou nas mãos de Sansão. Dagom venceu o inimigo. Semelhante, vendo o povo, louvava o seu Deus a Dagom, porque dizia, nosso Deus entregou nas mãos do inimigo, aquele que destruía a nossa terra, que multiplicava os nossos mortos, né? Sansão estava vencendo todos os filisteus, né? Teve muitas passagens aqui que explica aí, que eu pulei para não ficar muito extensa, né, o nosso comentário. Aqui diz assim, Sansão incendeia a seara dos filisteus, né? Os homens de Judá amarram Sansão, mas não conseguem segurá-lo. Sansão mata 1000 homens, né? E aí vai indo, né? Ele venceu muitas batalhas com a sua força, com a força do Espírito Santo de Deus. Olhando para o lado espiritual, essa força ele perdeu porque ele desobedeceu a Deus, saiu fora da presença de Deus e se coabitou com o inimigo. E aqui, né, eles fizeram uma festa a Dagom e festejaram, e estavam todos no templo de Dagom. E aí o que aconteceu? Eles tinham lá mais de 3.000 homens e mulheres estavam vendo Sansão e brincaram, né? Colocaram ele lá e brincaram. Então Sansão, ele clamou ao Senhor, né? E disse, Senhor Jeová, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, a última vez, Senhor, que eu vingue os filisteus
pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio. Eles estavam ali rindo de Sansão, zombando de Sansão, porque ele tinha perdido a batalha, né? E Deus ouviu Sansão pela última vez. Deus teve misericórdia. E nos nossos dias não é diferente. Deus continua sendo misericordioso. Deus continua sendo grande, longânimo. Ele continua perdoando os nossos pecados e nos revestindo do seu poder. A palavra de Deus lá em Provérbios diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Entra para o caminho estreito, o caminho da salvação, o caminho que conduz ao céu. Nós vemos aí milhares e milhares de pessoas andando atrás de um falso evangelho, de falsas promessas, mas o caminho é estreito, diz a palavra do Senhor. Então Sansão clamou a Deus e Deus ouviu ele pela última vez. Ele abraçou, pois, Sansão com as colunas do meio, que sustentava a casa, e fez força a elas com a sua mão direita, numa com a sua mão esquerda. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E empurrou com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia, e foram mortos que matou na sua morte, do que mataram em vida. Então, quando ele morreu, ele matou mais do que quando ele estava vivo, né? Então os seus irmãos disseram toda a sua casa de seu pai, trouxeram e sepultaram em Zorá, no sepulcro de Manoá, seu pai, e ali julgou Israel por 20 anos. E aí, irmãos, nós aprendemos com a história de Sansão que nós vivemos em tempos de guerra. Não é diferente dos tempos antigamente. O inimigo, ele continua, né, querendo derrubar com as suas ciladas, né, com suas estratégias, né? O irmão hoje aqui falou sobre a estratégia de Satanás para derrubar os escolhidos de Deus, para derrubar aqueles que abriram seu coração e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador na tua alma. O inimigo domina o homem pela fraqueza, né? O inimigo domina o homem pela fraqueza, assim o irmão está falando, né? E agora, é bom que você guarda em 7 chaves. Se você tem uma fraqueza na sua vida, cada um tem uma fraqueza, né? Um porque antes ele bebia muito, gostava de beber, outro, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, sempre tem uma fraqueza, aquilo que te faz pensar em voltar atrás, mas que você entrega nas mãos de Cristo, entrega no altar de Jesus Cristo, para que você tenha força para vencer as tentações do inimigo, porque ele vai continuar querendo derrubar aquele que está de pé. E a palavra do Senhor, ela continua sendo fiel. Por 7 vezes cairá o justo, mas Deus o levantará, porque Deus é Deus, né? E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Sansão caiu sim, mas na última hora ele clamou a Deus. Deus teve misericórdia de Deus. Ele morreu, mas ele matou mais na sua morte do que em vida. E além de tudo, ele conseguiu alcançar a salvação, embora com todos os seus erros. Mas eu creio que ele alcançou a salvação, a misericórdia do Senhor, pois Deus ouviu ele naquela hora que ele clamou, né? Mesmo estando fraco, sem visão, Deus teve misericórdia dele. E aí nós vemos aqui um grande exemplo dos vários erros, né, que Sansão cometeu, desobedecendo seus pais, porque é muito importante você ouvir seu pai, sua mãe, os conselhos que eles dão, né, para você caminhar na presença do Senhor. E é importantíssimo, né, os conselhos do pai e da mãe. E também
ele desobedeceu a voz de Deus, os mandamentos de Deus, as ordenanças que Deus deixou para ele especificamente. Ele era um homem especial diante de Deus para vencer os filisteus, inimigos de Deus. Naquela época era um dos maiores inimigos. Aqueles inimigos escravizaram Israel por 40 anos. O povo israelita sofreu na mão desse povo filisteu, né? Então, que Deus possa nos abençoar, nós possamos buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o caminho, como eu disse, é estreito. Eu vou ler novamente o versículo de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, esse versículo também com palavras diferentes, mas o mesmo. Está lá no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, no capítulo 1. Olha, irmãos, a palavra é dura, O caminho é difícil, é difícil, mas é preciso falar. Porque se você quer, esta é a palavra de Deus. Se você não quer, ela continua sendo a palavra de Deus e se cumpre na nossa vida. Nós queremos ou não queremos, esta é a palavra de Deus. Aí, diz aqui a palavra de Deus: mas vós mesmos fazeis injustiça e fazeis o dano, e isso, irmãos. O versículo 9: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Esta é a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus e ela se cumpre na nossa vida. O homem queira ou não queira, essa é a palavra de Deus. Se você acredita, amém, glória a Deus. Que você possa se esforçar e caminhar com o Senhor Jesus. Perfeito? Não somos perfeitos, mas procuramos andar no caminho do Senhor, né? E Deus conhece os nossos corações, como Ele conheceu o coração daquele casal, Manoel e sua esposa, que era estéril. Imagina a alegria dela ao ter um filho, né? Porque naquele tempo, irmãos, a mulher que não tinha filhos, ela era envergonhada, né? As pessoas passavam, olhavam, manejavam a cabeça e diziam que era amaldiçoada. Mas ela foi bem-aventurada, né? Muitos anos estéril, e ali depois teve Sansão, seu filho. Então Deus a abençoou também. E aqui diz: e é que alguns têm sido, mas haveis lavado, haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus, né? Então diz aqui a palavra de Deus: e é o que alguns têm sido. Haveis, né? Naquele tempo você fazia isso. Mas agora, estando no caminho do Senhor, vamos procurar andar como o Senhor quer, né? Como Deus quer, porque tendo essas qualidades que está escrito aí, você pode até notar, capítulo 6 de 1 Coríntios, no versículo 9, os que não vão herdar o reino dos céus. Mas nós temos o privilégio e a oportunidade, é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, para que todos tenham a oportunidade de entrar no caminho dos céus, para que todos possam conseguir entrar no caminho do céu, amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe nesta noite, que nesta noite nós possamos ter aprendido com os erros de Sansão a ser mais crente, a servir melhor a Deus, a estar com Ele todos os dias, amém? Glória a Deus.